Cara, eu gostei do jogo do Atlético contra o Ceará. Gostei. Achei que foi um jogo contra seguro. Ceará? Desculpa, Ceará eu detestei. Contra o Mirassol. Foi um jogo seguro. Foi um jogo seguro. Ontem eu vi o Moza foi vibrar no gol do Ceará, cara, e ele se contundiu na hora que ele foi vibrar no gol do Ceará. E o outro lá do Podpah se contundiu quando foi bater um pênalti lá na Kings League. A turma tá tudo contundindo. Então, tá tudo mal da saúde. Mas teve um aí que fez exame pra ir pra seleção. Depois nós vamos falar disso. Então, eu gostei da atuação do Atlético contra o Mirassol. Eu achei um Atlético pressionando do jeito que tem que ser, no campo de ataque. Gostei do quarteto que pressionou. Achei que isso atrapalhou a vida do Mirassol. Não achei um Atlético afoito. Não, mesmo depois que tomou o gol, eu achei que o Atlético, ainda assim, foi tranquilo no jogo, fazendo o jogo, não abrindo mão das ideias do Barba, que estava precisando entrar. Mas o que mais me agradou, sei se vocês vão me dar razão. Quando saiu a escalação... Eu sei o que você vai falar. Eu também vou ter que falar sobre isso. Quando saiu a escalação, cara, eu falei... Eu acho que isso aqui... Não estou dizendo que são exímios jogadores, mas ele tá sendo útil. E eu tenho que falar, pô. É o melhor que pode acontecer, mas o Bernard estava ali no meio e o Bernard fez um bom jogo. Fez. Não sei se isso vai garantir titularidade. Olha lá, o torcedor da Tese, com a carinha feliz ali, ó. Não sei se isso vai garantir titularidade quando o Vitor Hugo chegar, mas eu acho que quando o Vitor Hugo chegar, será que vai rodar o Coelho? Que tem sido um jogador importante na pressão da saída de bola adversária? Ou se sai ele, Bernard, ou se ele tira alguém? Tá difícil. Ou se dá pra jogar os dois, né? Às vezes é possível. Bernard e Vitor Hugo? Mas pra quem sair? Às vezes é possível. Tira um volante? O Franco, não né? acho que ele saca o Maicon não, irmão. Não sei, mas o Franco pode ser, né? O Maicon não, mas o Franco pode ser. E assim, falando a respeito da pressão de bola do Atlético, foi essa pressão que gerou as oportunidades dos gols. Os gols saem a partir de pressão do Atlético. Agora, um lance que me incomoda muito é esse aí, ó. Esse aí, ó. Mais uma vez o sistema defensivo do Atlético e o senhor Alonso paradinho, pulou um gilete deitado. Então, a gente elogia, e tem que elogiar mesmo, a pressão de bola do Atlético funcionou, recuperou as bolas, aí ó, no lance do pênalti também foi uma pressão do Atlético que gerou o pênalti. O gol do Minda foi uma pressão gerada, a recuperação de bola rápida e o movimento rápido do Minda que gerou o primeiro gol. O terceiro gol do Cissé, a mesma situação, né? Uma pressão, uma roubada de bola que gerou o belo gol do Cissé, de muita inteligência, de muita capacidade, mas o Atlético tem que estar muito atento a essa questão da bola aérea do Atlético. O escanteio da forma que foi e o gol que o Atlético toma é coisa assim, de parar as máquinas. Parem as máquinas! Porque não se pode tomar um gol da maneira que o Atlético tomou. É muito preocupante. E tava lá de novo o senhor Júnior Alonso. A gente tá vendo aí o belo gol do Cissé. Muita qualidade tem esse garoto. Atlético, cuide bem desse menino, tá? Aliás, senhores, curiosamente, né? Nós tivemos um gol do Cissé depois do que aconteceu, obviamente, no vacilo dele, no jogo anterior e tal, mas dos jogos de Cruzeiro e Atlético pra cá foram 3 gols de jogadores de base, né? Foram 2 gols do Cruzeiro com o Cauã e com o Kenji. O Cissé fez, mais alguém do Atlético não, do Cruzeiro teve mais algum não, né? Não. Então foram 3 gols de jogadores da base. Que, aliás, de jovens, né? O Cauã não é da base do Cruzeiro. Não. O Cauã não, mas eu tô dizendo de jovem. Jovem. É que quando ele veio também, ele não foi contratado para ser titular absoluto. Não, mas ele foi contratado já pensando time profissional, no time né? profissional, ele veio já para base. Mas tô falando de... Pode pegar o do Arroio também contra o Palmeiras, né? Mas também tem menos de 20 também é um anos. jogador menos de 20 anos, né? No caso da base, o Cissé e o Kenji, mas jogadores jovens e o Pacini, ainda. Que salvou o Atlético. Ainda tem o Pacini. Tem o Pacini, verdade. Então nós estamos falando de Pacini, Cissé, Kenji, Cauã e o próprio Arroio, todos com menos de 20 anos. O HG, o Cissé, falando especificamente dele, é um cara que tá me surpreendendo nesse time do Atlético. Ele tem muita inteligência para jogar, muita qualidade técnica, e no jogo contra o Mirassol, ele mostrou isso mais uma vez ao fazer o gol. O gol, cara, é de uma inteligência absurda. Ele já gira pra bater colocadinho no canto do goleiro. Não é fácil fazer aquilo ali. Não é. A posição que ele tava. E aquilo ali é de um jogador que, pra mim, é extremamente promissor. O Atlético tem um bom meio-campista à disposição. E eu acho que se ele for bem trabalhado, ele vai dar muito certo nesse time do Barba.
Porque o Cissé é muito bom jogador. E aí, só um ponto sobre o jogo. Pra mim, o Bernard foi o melhor em campo do Atlético no sábado. Quem diria? Eu sei que o Valu vai encher o peito ali de toda a felicidade do mundo. Que a tese dele realmente estava certa. Mas o Bernard fez uma boa partida contra o Mirassol. E o seu primo não entrou em campo. Qual primo? Renier. Não, Renier não pode. Né? Então, cara, aliás, tem uma informação, Atlético, né? confere aí pra mim, por favor. É verdade que o Cláudio Rezende deu uma informação de que o Renier pode futebol mexicano? Futebol é uma benção, hein? Se você hoje abrir uma condição do torcedor do Atlético levar pro aeroporto, vai ter uma fila daqui até Itabirito. Pode ter certeza. E eu acho que o torcedor atleticano, inclusive, contrataria mariachis e alguém para produzir tacos na despedida, lá em Confins. Se não tiver aí... Tinha que ter mariachis e tacos. Se acontecer do Renier pro torcedor atleticano... Nossa, uma festa. Você tá brincando, né? Gente, e assim, só para acalmar vossos corações verde e amarelos no dia de hoje... Não tem tese. O que eu disse sobre o Bernard é que o Bernard precisava de ser utilizado porque ele está no elenco e porque ele se esforçava para ajudar. Parei por aí. Nunca falei do Bernard. Esse Bernard é brilhante. É o Bambino de 2013, hein? É o campeão. Não, eu falei com vocês quando o Bernard chegou, inclusive, que eu não teria trazido ele. Eu não enxergava da maneira que, por exemplo, o HG enxergou, que ele era para ser uma referência ali entre os principais. Tá tudo bem. O que eu disse do Bernard, repito, não tô falando do extraordinário Bernard, não. Mas olha só, ele conseguiu ajudar, né? E o Atlético, principalmente daqui, a gente não sabe o que vai ser a janela do Atlético, temos muito pouca informação com relação a isso, como que o Atlético vai no mercado, a questão financeira, jogadores, o perfil, vai tirar aquela primeira... Vai ser cortada aquela fita. Não, o Atlético entendeu que precisa de investimentos importantes nessa janela, pontuais, que sejam 3 reforços ou não. O Atlético vai tentar fazer uma reposição respeitando o cronograma final. A gente não sabe, mas o Bernard, ele é capaz de ajudar. Foi isso que eu falei. Nunca falei que o Bernard não pode ser nesse time aí. Não, o cara que não podia ser... o cara que não podia não ser utilizado no Atlético, mesmo estando mal, pela capacidade técnica, eu nem tô falando de titular, tá no Fluminense hoje. O único que eu falava isso, o Hulk. Não é mais jogador do Atlético, ponto. Mas o Bernard, cara que se compromete, já deu os vacilos dele, quando colocou a mão na orelha, sim e tal, saiu daquele jeito. Mas ele vai ajudar, ele vai tentar ajudar. Diferente do Renier, que não tenta, não ajuda, entra em campo, não ajuda... E ainda se acha, né? E atrapalha. É incrível, né? Como que o jogador se acha ainda sendo a última bolacha. Ô, Renier, se enxerga. Olha a sua carreira. Olha a sua carreira. Você é um espectro de jogador. Ninguém sabe que jogador que você é. Você é um espectro de jogador, né? Por isso que ficou lá sentadinho. E só a respeito do Domingues, esse eu tenho que falar, entrou com o mesmo sistema de novo que entrou contra a equipe do Ceará, só que eu acho que Gente, o Maicon é imprescindível nesse Atlético hoje. Se ele não for imprescindível no Atlético daqui até o final do ano, sinal que o Atlético melhorou. Mas hoje, ele é o pilar desse meio campo. É o pilar. O cara que marca, o cara que desopila pra jogada, no lance com o Bernard do pênalti, tá? Então, assim, entrou com o mesmo sistema. E vou falar de mais um jogador que aqui... não tem como utilizar. O Natanael, sabe? O Natanael jogando aqui como terceiro zagueiro, olha, com a volta do Tressoldi, é porque o lado esquerdo, assim, talvez num cenário em que ele melhore o rendimento, porque não está bem, talvez o terceiro ali pelo lado esquerdo seja o Lianco, para ver se... Nem Vitor Hugo, nem no Atlético, o elenco atual, você tem que tentar eliminar ou jogadores que não alterem nada, caso do seu Renier, caso do Dudu, caso do Scarpa, ou então jogadores que entram e atrapalham, Júnior Alonso e Vitor Hugo. Se de repente conseguir daqui a pouco fazer uma linha com Lianco, Tressoldi e Natanael sendo da direita, gostei muito desse Coelho aqui, ó, como ala. Eu já queria isso, só que talvez o Domingues precisasse do Coelho melhor fisicamente,
Porque lá contra o Ceará, muita gente falou, por que não começou com o Coelho de cara? E ele falou, porque o Minda aguentava um tempo e o Coelho outro. Enfim, tô falando tudo isso, o mais importante o Atlético conseguiu, que foi uma vitória, e foi uma vitória até de uma forma menos sofrida do que eu esperava. O Cláudio Rezende, Galo ganhou, fez um ótimo jogo pelo Brasileiro e agora vem o Cienciano e tem novo comandante na área, Cláudio, um abraço, boa tarde, Rezendão. Um abraço, Thiago, boa tarde a você também, boa tarde aos nossos comentaristas, ótima semana a todos. E é o Atlético que já iniciou a semana com essa novidade. Primeiro dia do Guilherme Alves na Cidade do Galo. Guilherme que fez aquela parceria histórica com o Marques. Hoje nosso colega aqui na Itatiaia, o Marques, e o Guilherme assumindo esse novo cargo como coordenador técnico no Atlético. Ele já teve o primeiro contato com os atletas, Thiago, após o jogo contra o Mirassol, sábado, na Arena MRV. Mas a partir de hoje ele começa efetivamente o trabalho dele, que vai ser muito ali no vestiário, no dia a dia com os jogadores. Uma proximidade com os atletas para fazer um elo, né? Com comissão técnica, principalmente com a diretoria, ali com o Paulo Brax, com os acionistas da SAF do Atlético. Então esse vai ser o papel do Guilherme, que em campo já fez história pelo Galo. Agora quer fazer história fora de campo e vamos acompanhar daqui a pouco, hein? Às 14h vai começar a entrevista do Guilherme na Arena MRV, e já fica o convite para quem está ouvindo o Rádio Esportes. Estaremos ao vivo no Itatiaia Esporte, canal do YouTube da Itatiaia, com esta entrevista, as primeiras impressões aí do Guilherme Alves, que está animado, né, Thiago, para esse novo desafio. Ele que já trabalhou como treinador em alguns times, agora esse novo desafio no Galo. Eu acho que vai dar muito certo. O Guilherme é um cara de astral elevado, uma figura extraordinária e conhece, né? O Guilherme conhece os atalhos do campo e fora dele também. Eu vi muita gente questionando, mas o Guilherme não era exemplo. Mas, meu amigo, na vida você aprende, inclusive com os erros, né? O Guilherme deu muito retorno dentro de campo, viveu a vida assim fora dele e talvez, e até por isso, ele vai poder ajudar muito aos jogadores do Galo. Ô Cláudio, e ele já foi pé quente, né? Esteve na Arena MRV no grande jogo do Galo. O Galo foi bem, né, Thiago? Elogiado o time do Barba Domingues. Teve uma vitória um pouco menos sofrida, porque o Atlético vem tendo muita dificuldade para ganhar jogos. Não só na Arena MRV, principalmente fora de casa. A gente vai se lembrar do Ceará, que foi no sufoco danado nos pênaltis na classificação na Copa do Brasil. Mas contra o Mirassol, o time conseguiu render bem. Algumas atuações destacadas, né? O Bernard, Thiago, fez um jogo muito bom, o melhor dele nesse retorno ao Atlético. Então o Bernard se destacou muito. A dupla de ataque, né? O Minda fez gol de novo, o Cassierra participando bem do jogo. O Renan Lodge crescendo bastante nessa função mais ofensiva, né? Já que tem 3 zagueiros. O Renan Lodge, ele vira quase um atacante pela esquerda. E aí o Galo, de novo, fazendo aí o dever de casa, que era muito importante, subiu na tabela do Campeonato Brasileiro para ter uma tranquilidade agora para 2 jogos fora de casa. Contra Corinthians, domingo em São Paulo, e dia 31, para fechar essa primeira parte antes da parada para a Copa do Mundo, contra o Vasco no Rio de Janeiro. E essa semana, Thiago, tem o Cienciano, né? Do Peru, adversário da penúltima rodada, fase de grupos. Pro Galo agora não tem margem mais. Tem que ganhar os 2 jogos contra o Cienciano, quinta-feira, às 7h na Arena MRV. E na outra semana o Galo recebe o Puerto Cabello. Na quarta-feira da outra semana, se vencer os 2 jogos, pelo menos estará no play-off. Play-off é o segundo colocado, né? Que enfrenta no mata-mata um time que vem da Libertadores. Agora, o Atlético pode ser o primeiro colocado, Thiago. E um detalhe importante, esse jogo de quinta-feira, como o Cienciano é um confronto direto, Thiago, se o Galo puder vencer por mais de um gol, se puder vencer por 2 gols de diferença, porque vamos lembrar que esse ano, quando tiver 2 times com o mesmo número de pontos, o critério inicial mudou, né? É confronto direto. Então o Galo, como perdeu lá pro Cienciano de 1 gol de diferença, se puder ganhar, Thiago, esse jogo de quinta-feira, igual ganhou do Mirassol, com 2 gols de diferença, é o melhor cenário possível, viu, Thiago? Ô, Ale Oliveira e Nath Fiuza, o jogo do fim de semana deixa boas impressões. Tô pra dizer a vocês que junto daquele jogo com o Cruzeiro, clássico dos melhores, se não o melhor jogo do Galo sob o comando do Barba, e ele vai ganhando opções, Nath, e uma delas, inclusive, já tinha até sido colocado pra fora do clube por muita gente. O Bernard jogou muito, hein, Nath Fiuza?
Pois é, e é bom ver o Bernard jogando bem, né? Porque é um atleta importante para esse elenco, é um jogador que tem uma característica que esse time do Atlético carece, né? Que é esse jogador de meio campo mais criativo, de articulação. A gente está vendo aí o Minda, o Cassierra se fortalecendo no time, fazendo gols, mas isso depende da engrenagem coletiva, né? E para ser um time que cria, que gera oportunidades para os seus atacantes, ter um cara como o Bernard é fundamental. A gente tem visto um Atlético com muita movimentação dos homens de frente, né? Coelho, Minda, o próprio Bernard, eles alternam de posição, trocam de lado. Isso é importante para quê? Para você confundir a defesa do adversário, para você gerar espaços. Então a gente tem visto um Atlético crescendo nesse sentido muito com a participação do Bernard. Isso é uma boa notícia. A gente sabe que, de modo geral, o custo-benefício do Bernard não é bom, mas ele tem contrato e pode ser e deve ser melhor aproveitado. Então, uma ótima notícia que o Bernard esteja crescendo de desempenho, esteja ajudando mais o Atlético, e a melhor notícia ainda, a vitória merecida, consistente, né? O Atlético controlou o jogo, sofreu gol mais uma vez, é algo que a gente vem chamando a atenção aqui. A defesa precisa segurar um pouco mais, não dá para sofrer gols em todos os jogos, mas de modo geral, um Atlético que controlou, que dominou o adversário, que teve oportunidades, que venceu de maneira consistente, sem sufoco, sem ser por um gol só de diferença, e é esse tipo de jogo, é esse tipo de resultado, esse tipo de atuação que chama também o torcedor e que gera confiança para todo mundo, Olha, né? Outros destaques do fim de semana. O Minda fez um belo gol e tá melhorando a condição física. O Maicon, rapaz, o Maicon tá super identificado com o meio-campo do Galo. E o Cissé marcou um golaço, hein, Ale? Vai ganhando espaço, né? E é muito bom que o Cissé consiga sua recuperação tão rápido, né? Porque contra o Ceará, no jogo de volta da Copa do Brasil, ele acabou sendo expulso, né? Comprometeu, e agora ele consegue dar a volta por cima. É o Atlético com uma formação um pouco mais convencional, tradicional, escolhendo ali melhor as peças, tem tudo para conseguir melhorar no Campeonato Brasileiro e também conseguir a classificação na Sul-Americana.